Oi, tudo bem? Você também sofre com a procrastinação? Você também está procrastinando coisas que você deseja fazer há muito tempo? Você sempre planejou fazer isso, você agora tem todas as ferramentas para executá-lo, mas mesmo assim procrastina? Pois é, nós que somos TDAH, a gente tem uma facilidade muito grande de enjoar das coisas, de desistir das nossas ideias mirabolantes, de mudar de plano toda hora, de ter 1000 ideias e não finalizar nenhuma. E a dificuldade também é para começar. Esse vídeo aqui é um desafio muito grande para mim, porque eu estou num momento difícil da minha carreira e eu decidi iniciar hoje, ainda que, contudo, ao contrário, nesse momento, eu decidi que eu iria começar, independente do resultado que fosse, eu faria um vídeo sem edição, para iniciar um projeto que eu tenho há muito tempo, de compartilhar todas as pesquisas que eu tenho feito sobre o TDAH e entender que esse diagnóstico, essa condição, ela não é apenas a falta de atenção. E compartilhando com vocês, eu também quero aprender com vocês aquilo que vocês têm descoberto após o diagnóstico. Se vocês suspeitam, né, obviamente tem formas corretas de obter esse diagnóstico. Se você tem alguns sintomas, né, o ideal é nunca se automedicar, porque isso pode causar efeito contrário. Mas eu decidi que eu não procrastinaria mais. Então hoje é um dia não muito produtivo da minha vida, mas que eu, após um vídeo que me inspirou bastante, eu decidi tomar um banho gelado e começar. Ainda que o resultado não fosse satisfatório, porque eu tenho certeza que a longo prazo eu vou poder abençoar outras pessoas, assim como eu já fui abençoada com muitos vídeos, muitas pesquisas, muitos livros que eu já li a respeito do TDAH. Eu desde sempre, desde criança, eu tenho sintomas de TDAH muito sérios. Obviamente, nos anos 80 não existia diagnóstico como tem agora. As meninas, principalmente, não tinham o diagnóstico de TDAH. Assim, quando começou essa discussão de TDAH, por causa da hiperatividade, que é mais comum nos meninos, as meninas ficavam fora disso. Então eu sempre fui taxada como a lerdinha, né? Aquela que está sempre distraída no mundo da lua. Então passei a minha vida lutando contra isso. Eu sempre fui muito esforçada, tentei sempre me esforçar muito mais do que os meus colegas, do que os meus irmãos, do que as pessoas com quem eu convivia, para fazer o mesmo que elas. Então, depois do diagnóstico, eu compreendi esse meu passado, passei a me perdoar, a me compreender um pouco mais, a não ser tão dura comigo mesma. E é isso que eu acho que por isso que eu não posso mais procrastinar o que eu tenho a dizer para muitas pessoas que às vezes acabaram agora de pegar o diagnóstico, de descobrir ou desconfiam e acham que é só falta de atenção, né? Quem dera se fosse. Mas há luz no fim do túnel, sim. E a melhor forma é compreendendo, é estudando, é sabendo como manejar a vida neurodivergente, né? Isso não é algo psicológico, é algo realmente físico, né? Nós temos um déficit de dopaminérgico muito grande. E hoje, após muitos exercícios físicos, né? Eu comecei uma vida com esportes recentemente e eu vejo que isso me mudou muito, me deu muito mais energia. Eu tomei essa coragem de hoje fazer o vídeo, porque hoje eu posso realmente compartilhar o que é o TDAH no adulto, o que é importante a gente saber quando tem o diagnóstico. E a principal coisa nem todo mundo é igual. Mesmo você tendo TDAH, um irmão seu tendo, ou seu pai ou sua mãe tendo, não quer dizer que vocês vão ter a mesma vida, os mesmos desafios, as mesmas dificuldades. O cachorrinho tá aqui e eu não vou editar esse vídeo, então ele vai fazer alguns barulhinhos.
Então, gente, quando eu era criança, eu via que os meus pais, sem querer, me comparavam com os meus irmãos. Em alguma atitude, eu sempre via que eu estava atrás, sabe? Eu tinha aquela sensação, assim, de que eu tinha menos valor, de que as coisas que eu fazia não eram bem feitas, de que eu não me esforçava o suficiente. Então, as coisas não saíam. O que eu precisava começar, eu nunca começava, e o que eu precisava terminar, eu nunca terminava. E foi aí que, durante a adolescência, eu tive muitas dificuldades de relacionamento, principalmente com meu pai, né? Porque ali eu já tinha passado por algumas questões com ele, que eu percebia que ele me comparava com o meu irmão mais velho, porque ele era homem, e a minha irmã mais nova era mulher também como eu, mas ela era mais nova do que eu, então eu estava sempre naquele limbo ali. Mas mais do que isso, eu era xingada por coisas que não eram normais. Eu era xingada porque eu não prestava atenção na hora que eu entregava algo para ele, que eu já era mocinha para dar conta de algumas coisas. E às vezes, assim, eu era muito novinha ainda, na verdade. Só que era uma lerdeza fora do normal. Então, durante a adolescência, eu tive dificuldade de me envolver com as pessoas, eu sempre achava que eu estava inadequada, sempre tinha aquela autocrítica muito severa comigo mesma. Sempre estava pronta para tentar me superar, mas eu nunca sentia que isso estava sendo cumprido na minha vida. Então, eu sempre fui muito dura comigo mesma, dura com os meus irmãos que eram mais novos que eu, dura com a minha mãe também. E isso foi difícil porque eu passei muito tempo achando que eu era uma pessoa impulsiva, porque era o meu temperamento ou porque era a minha falta de autocuidado. Mas, depois de muitos anos, foi na verdade recentemente que eu descobri que o TDAH tem, além dessa hiperatividade que eu não consigo descansar, eu não tenho tempo, cabeça para deitar e descansar. Eu sempre sinto que eu não deveria estar descansando, né? Mesmo no fim de semana, mesmo diante da televisão com meus familiares, eu sinto que eu não deveria fazer isso, que eu não tenho esse direito, porque tem coisas para eu fazer. Eu estou sempre muito acumulada de afazeres. Então, isso eu já sabia, né? Desse acúmulo de coisas, mas a impulsividade era algo que eu não tinha noção do quanto isso prejudicou os meus relacionamentos a vida toda, né? Então, além da hiperatividade, o TDA também tem essa impulsividade. E eu tinha uma dificuldade com críticas, sempre tive uma dificuldade com críticas muito grande. Era algo muito sério, eu não aceitava, mesmo porque eu não tenho tempo para ficar observando a vida do outro, né? Minha cabeça é sempre muito lotada de coisas. Eu penso 1000 coisas ao mesmo tempo, quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e acaba que isso me faz ser uma pessoa sobrecarregada. Eu não consigo ser uma pessoa leve. Eu tenho uma voz doce, muitas pessoas elogiam, falam que eu sou calminha, mas eu, antes de saber disso, né, agora eu estou medicada e fazendo terapia, mas eu era uma bomba relógio, eu podia explodir a qualquer momento. Então, não saber disso me fez perder muito nos meus relacionamentos. Então, eu estou aqui hoje para dar essas informações gerais, né? Ver se, às vezes, eu consigo transmitir para vocês, para as pessoas que também se identificam com isso, que o TDAH ele não é só falta de atenção. Ele é uma vida toda desperdiçada quando você não tem o diagnóstico, o acompanhamento necessário, né, para lidar no mundo neurotípico. Mas eu não quero esgotar o tema aqui. Eu só sei que, para além da falta de atenção, da dificuldade de concretizar minhas ideias mirabolantes e me esforçar demais para terminar qualquer tarefa, ser a última a terminar as provas, eu também tive muitos problemas que eu não sabia o que era e que eu achava que estava errado comigo, com a minha personalidade, com a minha falta de esforço pessoal para ser uma pessoa mais fácil de se relacionar.
E hoje eu vejo que não é, hoje eu sei que não é. E eu quero exatamente deixar essa mensagem. Eu acompanho um rapaz, depois eu vou deixar um vídeo dele aqui, que ele é inglês e ele sempre usa uma frase, né? You are not broken, you are just different. Você não está quebrado, você não está despedaçado, você é apenas diferente, né? E nós somos diferentes. E eu tenho certeza que uma rede de apoio, nós podemos nos ajudar. Nós podemos conseguir sobreviver nesse mundo neurotípico de uma forma menos autoimposta de que a gente deveria ser diferente, né? Uma aceitação, mas nós também devemos entender o mundo que a gente vive, entender os limites que nós temos que ultrapassar, né? A gente não pode parar por causa deles, mas a gente tem que conseguir chegar do outro lado. Então, é isso. Eu quero muito abençoar a vida de vocês, quero aprender com vocês e quero realmente ser uma companhia para os momentos difíceis, né? Quero ajudar vocês a identificarem situações que às vezes numa consulta ali com psiquiatra, muita gente é diagnosticado por psiquiatra, não por neurologista, não dá tempo da gente se descobrir, né? Nessa vida louca a gente tem muito pouco tempo para descobrir as coisas que, graças a Deus, e ainda bem que eu também sei falar e ler em inglês, eu consigo obter informações que eu jamais teria se não fosse isso, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Então, um grande abraço e até a próxima.